Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui, né? Sou o Túlio Teles, tenho 38 anos. Venho aí do mercado industrial, né? Desde os 15 anos e 6 meses, né? Trabalhando com a parte de manutenção de equipamentos, né? E já passei por siderurgia de lá para cá, já trabalhei com celulose, trabalhei com mineração e já vim dos cargos desde aprendiz até como engenheiro mecânico. Trabalhei como engenheiro mecânico até o janeiro agora de 2025, tá? E venho do mundo de investimentos, conheci o mundo de investimentos em 2022 e de lá para cá venho construindo, né, um patrimônio e também uma organização financeira muito melhor do que eu tive aí nesses anos todos aí trabalhados. Então nunca tive organização financeira até então, até conhecer o mundo dos investimentos, tá? Então a gente vai falar aqui de por que as pessoas até hoje têm medo de fazer os investimentos, têm medo de vir multiplicar o seu dinheiro, né, de forma saudável, né, no mundo dos investimentos, na tão perigosa bolsa de valores, que não tem nada de perigoso desde que você tenha conhecimento. Então, eu posso garantir para vocês que, né, a maioria das pessoas que eu conheço que não investem em dinheiro, as pessoas até têm muito dinheiro, né, às vezes guardado, às vezes na poupança, e não investem, simplesmente pelo fato de não conhecer. Tá? A falta de conhecimento gera essa dúvida, gera esse medo, e as pessoas acabam perdendo muito dinheiro no mercado financeiro. Então vou trazer para vocês aqui algumas soluções, né, de como eu comecei a viver disso, né, agora em 2025. De 2022 para cá foi onde eu venho investindo dentro da Bolsa de Valores, invisto em renda fixa, né, invisto em renda variável também, fundos imobiliários e ações, e venho vivendo desse mundo que é muito bom. Né? Para quem ainda não começou, se eu pudesse dar uma dica, é começar agora, hoje, porque o tempo é que vai multiplicar mais o seu dinheiro dentro desse novo universo. Então eu trago para vocês que a minha vida mudou, tá? De 2022 para cá, em relação à organização financeira, em relação a conhecimento, em relação também a ter condições de saber o que fazer com o meu dinheiro e onde aplicar. Foram 3, quase 4 anos aí ao longo desses anos, né? E estudando, paguei uma mentoria, tá? Eu sou muito grato a essa mentoria que eu comecei a fazer e tive acesso a conteúdos importantes, pude colocar o meu dinheiro nos locais corretos, né, e seguros, e de lá para cá venho multiplicando e investindo mensalmente. Dessa forma, eu posso dizer que hoje, dentro desses investimentos que eu faço desde 2022, eu não tive perdas, justamente porque eu comecei conhecendo primeiro antes de aplicar, tá? Então o conhecimento ele vai te ajudar a errar menos. Você só perde alguma coisa dentro da bolsa de valores, né, de investimentos que você fez, só se você vender a posição que você comprou ou adquiriu, né, que seja de um fundo imobiliário, que seja de uma ação, um preço mais barato ou no mais alto. Fora isso, é renda passiva que a gente procura ao longo do tempo para viver delas. Aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso que eu acabei de falar para vocês aqui, né, dessa trajetória, e vou trazer vocês aqui uma ajuda, né, para você já começar hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa para começar aí os investimentos de forma saudável, que é mais importante, de forma segura, é conhecendo. É aquele primeiro detalhe que eu citei para vocês. A maioria das pessoas não investem por medo e por falta de conhecimento na consequência. Dessa forma, as pessoas ficam perdidas aí no mundo, aguardando que o seu dinheiro multiplique no Tigrinho, no Sportbet ou que seja qualquer outro tipo de casa de apostas que não sejam investimentos. Então aqui a gente vai aos poucos, né? Vou explicar para vocês a forma que eu comecei, deu muito certo para mim e eu venho multiplicando esse conhecimento que eu adquiri e essa experiência que eu estou vivendo hoje, né? E que eu passei a vir de lá para cá com ela. Então, você primeiro precisa entender que para fazer qualquer tipo de investimento aí dentro da bolsa de valores, você precisa ter uma conta, tá? Hoje, bancos, corretoras e até mesmo instituições financeiras, elas trabalham nessas condições de fazer os investimentos que a gente precisa fazer dentro da bolsa de valores, dentro do Banco Central. Eu prefiro, né, que a gente comece com corretoras e de preferência corretoras que não vão te cobrar taxa de corretagem.
Túlio, você vai falar muita coisa, cara. O que é taxa de corretagem? Taxa de corretagem, toda operação que você fizer dentro da corretora é te cobrada uma taxa. E tem corretoras que não te cobram. Ou seja, você já vai começar a colocar, abrir a conta no local certo para você fazer os seus investimentos, sabendo. Se eu te falasse para começar a investir e te falasse para colocar em qualquer lugar, talvez você já começaria a perder dinheiro por não saber que cobram taxa de corretagem em algumas operações, em alguns determinados bancos, corretoras e até mesmo instituições financeiras. Dessa forma, você já vai começar a não perder dinheiro. Ou seja, vamos abrir conta em uma corretora que não te cobra taxa de corretagem. A gente precisa, para ser saudável, entender o que entra de dinheiro na minha vida, aonde que vai o dinheiro da minha vida, né? Tudo que entra e tudo que sai eu tenho que ter controle. A partir de agora eu tenho que ter controle. Eu não tenho que ser mesquinho, deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho que fazer de forma organizada. Isso vai te trazer muito mais dinheiro do que o investimento de imediato. Tá? Em curto espaço de tempo, você vai conseguir ter um retorno muito bom. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Tem um aluno comigo que ele começou e tinha conta de internet dele, da esposa, do filho, né, de celular, de empresas diferentes. Tinha internet em casa e tinha também Sky, né? Ele pagava esse pacotão todo aí. Ele me relatou que era quase 800 e poucos reais. A gente viu uma condição de procurar esses mesmos serviços de uma única operadora. Então ele foi em uma determinada operadora de telefone e fez todo esse pacote, internet de casa, do filho, da esposa e os canais que ele queria. Esse combo aí saiu para ele em torno de 400 reais. Ou seja, só pelo conhecimento e pela organização financeira, esse cara já saiu na frente, deixando de gastar quase 400 reais por mês, que totalizaria aí mais de 4 mil e daria 4.800 reais ao ano, né, que ele deixou de gastar. Então é coisas que você não enxerga, que você tem que passar a enxergar nesse retrato financeiro. Isso é muito mais importante do que comprar uma ação de cara. Então, a parte saudável do negócio é você conhecer como funciona, é você conhecer as suas limitações financeiras e saber onde tudo e para onde vai, tá? Então, esse é o começo de tudo. E para você ter conhecimento, você tem duas trajetórias. Você pode pesquisar na internet gratuitamente, sabendo as perguntas certinho, o Google vai te dar o retorno, né, exato do que você quer. Mas você tem que perguntar o que você quer. E se você não tem conhecimento do que quer, vai ficar difícil você perguntar. Mas você tem material na internet gratuitamente para que você consiga essas informações, tá? Ou então, fazer que seja uma mentoria, né? Ou até mesmo uma consultoria com alguém e que vai te passar essa experiência que teve para você começar de forma correta, tá? Além dessa condição, né, de você ter que procurar alguma pessoa para poder te ajudar a fazer os investimentos de forma correta, né? Você não vai errar. Então, você fez lá seu retrato financeiro, identificou suas entradas e saídas, enxugou o máximo que você teve, né? Teve que metrificar todos os seus gastos. Agora sim você tem de forma saudável quanto você vai poder investir e nós vamos começar a investir através daí. Né? Hoje a gente começaria a investir fazendo a nossa reserva de emergência. Reserva de emergência serve para você em qualquer fatalidade ou eventualidade, sem ter que pegar um dinheiro de banco ou com algum familiar ou com algum agiota a juros altos. Né? É um dinheiro que você possa sacar ali a qualquer momento, está disponível para você. Por isso se chama reserva de emergência. Então, dessa forma, a gente vai começar a construir essa reserva de emergência em uma renda fixa. Nós vamos aprender sobre LCI, LCA, CDB, CDI, Tesouro Direto e vamos falar também sobre poupança e também sobre previdência privada, tá? Vai aprender sobre tudo isso aí para que você coloque no lugar mais seguro. Então a gente vai procurar um lugar que tenha maior segurança do nosso país, a gente vai avaliar todas esses títulos de renda fixa, a gente vai avaliar se tem correção da inflação, se tem liquidez diária e se eu posso sacar a qualquer momento. Isso são itens importantes para que a gente defina, dentre todas essas rendas fixas, a melhor opção para aquela que a gente está procurando. Né? Então, dessa forma, hoje o mercado tem taxas aí de renda fixa que pagam 15% anual, 1,25% ao mês.
Se a gente levar em consideração a poupança, né, quem investe na poupança ou perde dinheiro na poupança, né, a poupança hoje paga 0,6% de juros para você ao mês, tá? A poupança é previdência privada. E a gente viu no passado, aí muito recente, o Collor de Mello, ele pegou esse dinheiro da poupança e também dessa previdência privada de todo mundo, né? Teve muita gente que suicidou na época, então se você quer correr risco e quer ganhar pouco, poupança e previdência. Se quer segurança, você vai passar para LCI, LCA, CDB, CDI e Tesouro Direto. Então a gente vai aprender sobre todas essas coisas aí de renda fixa, todos esses títulos e o que melhor se enquadrar para cada perfil, passar a investir através disso, tá? Então se você tem uma reserva de emergência disponível para você, você tem condições de passar por qualquer eventualidade. Ah, minha filha passou mal e eu preciso de um atendimento rápido, meu plano não cobre. Eu vou correr com o dinheiro que eu tenho lá na reserva e vou utilizar para acelerar o processo de atendimento dela. Pô, bati meu carro, é um carro mais caro, o seguro não cobre. Tenho dinheiro da reserva. Túlio, eu já investi em ações e fundos imobiliários, mas só que agora estou passando um aperto aqui porque eu fui demitido da minha empresa. Então o que você vai fazer? Reserva de emergência para você utilizar. Porque dependendo, se você já tiver comprado ações e fundos imobiliários que são rendas variáveis e você precisar do dinheiro e ter que vender de forma em tempo inoportunos, você vai perder dinheiro. Então, com esse estudo, você vai conseguir investir errando menos e não vai perder dinheiro. Reserva de emergência, além de servir para qualquer eventualidade e fatalidade, vai te salvar também em momentos de oportunidades. Túlio, eu estou com um carro, quero trocar meu carro. O cara paga a tabela no meu carro, só que o carro dele, ele vai me vender 5 mil abaixo da tabela. É uma oportunidade de negócio. Eu tenho a minha reserva de emergência, eu vou aproveitar o negócio. Túlio, as ações e fundos imobiliários estão bons para compra agora, só que eu não tenho dinheiro para investir. Opa, tenho sim, tenho uma reserva de emergência. Então, de forma saudável, a gente vai colocar o nosso dinheiro de imediato na nossa reserva de emergência em uma renda fixa. Fixa é porque aquilo tem os juros anual. Se é 15% anual, você vai receber 15% ao ano daquilo que você investiu e não tem mudança, não tem alteração para menos ou para mais. Por isso se chama renda fixa. Então, dessa forma, a gente garante o nosso investimento, que a gente não vai perder dinheiro do que a gente investiu e a gente vai lucrar 15% ao ano em se tratando de renda fixa. Então, é assim que funciona a renda fixa, tá? Então, exemplo, tem renda fixa que te paga 1,25% ao mês, que corresponde a 15% ao ano. Se você investir 100 mil reais numa renda fixa dessa, você vai passar a receber, né, de juros 1,25% ao mês, que corresponde a 1.250 reais. Então, 100 mil, próximo mês, 101.250. Né? Então, é assim que funciona a renda fixa. É por onde a gente começaria para todas aquelas pessoas que têm medo, todas aquelas pessoas que têm receio de perder o dinheiro. Eu te falo de carteirinha que todas essas que eu citei, LCI, LCA, CDB, CDI, Tesouro, são as mais seguras do nosso país. Todas elas têm o fundo garantidor, que é o FGC, né? Até 250 mil reais. Se você investir, é coberto, né? Você não toma prejuízo, pode dar um colapso no país que você irá receber. Tá? Então a gente fala mais um pouco sobre renda fixa. Passando de renda fixa, que é importante, a gente já fez a nossa reserva, a gente já fez o nosso retrato. Agora sim, meu dinheiro está alocado e já estou ganhando dinheiro de forma segura, tranquila, sem ter nenhum receio. Já comecei o meu investimento. Vou passar a estudar agora sobre fundos imobiliários. A gente precisa ter um filtro de fundos imobiliários que nos dê a garantia, ou pelo menos nos dê uma segurança de poder investir em uma renda variável. Fundo imobiliário nada mais que são fundos em se tratando tanto de fundos de papéis, né, que são dinheiros, quanto fundos de tijolos, né, que são dos tipos aí de shopping centers, de lajes corporativas, de galpões logísticos, né, e desenvolvimento, varejo, entre outros, porque são estruturas físicas. Então, eles são desse meio, né, fundo de papel e fundo de tijolos, e você consegue comprar esses ativos através da corretora na Bolsa de Valores, tá? Então, dessa forma, você compra uma cota, por exemplo, de um fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário de R$5, de R$10, de R$100, de R$200. Então, tem valores para todo mundo investir aí em fundos imobiliários. Ele tem, em se tratando de renda variável, ele tem uma baixa volatilidade,
e ele te paga todos os meses dividendos isento de imposto de renda, ou seja, vai cair dinheiro na sua conta todos os meses isento de imposto de renda, né? Então tem fundo imobiliário que custa R$10, tá? E ele te paga 1%, ele te paga 10 centavos. Então, se você comprar uma cota 10 centavos, se você comprar duas cotas, você vai receber 20 centavos no mês seguinte. Se você comprar 3 cotas, você recebe 30 centavos e assim por diante. É assim que funcionam os fundos imobiliários. Você vai receber todos os meses, praticamente na sua conta corrente, isento de imposto de renda, esses proventos, tá? Então, você vai aprender a escolher os melhores. Não adianta simplesmente eu te dar aqui nomes de fundos imobiliários, nomes de ações para você comprar. Porque eu estudei, eu sei como agir na volatilidade do mercado. Agora, se você não tem o conhecimento, você vai comprar os mesmos que eu tenho, vai ter a mesma carteira que eu tenho e não vai saber utilizá-la de forma correta e, consequentemente, você vai perder dinheiro mesmo com a mesma carteira que a minha. Então, vamos lá. Estudamos sobre fundos imobiliários, fizemos os filtros, entendemos que os fundos imobiliários eles repartem entre 0,7% de lucratividade de proventos, né? Eu já vi fundos imobiliários pagando até 1,35% ao mês, tá? Então, o fundo imobiliário te paga dividendos em torno de 1% ao mês. Em se tratando de maneira geral, seria esse retorno. Só que os fundos imobiliários são rendas variáveis. Então, se você compra um fundo imobiliário de R$10, tá? Você tá exposto a que esses R$10 que você pagou, esse fundo ele se valorize e no mês seguinte esteja valendo R$11, R$12. Ou seja, vai ter rentabilidade. Ele pode ir tanto para R$12, quanto ele pode também ser negativamente e cair desvalorizando para 9, para 8,50 e por aí vai. Então, renda variável, ela varia tanto positivamente quanto negativamente. Como o nosso perfil de investimento aqui, que a gente está se tratando, é de viver de renda extra todos os meses, isento de imposto de renda de preferência, e como os fundos imobiliários e ações, a gente percebe que, mesmo variando esses valores, os proventos pagos mensalmente, eles continuam com o mesmo valor. Então, se você pagou R$10 e ele paga 10 centavos por cota, se mês que vem ele estiver valendo R$12, ele vai pagar 10 centavos por cota. Se ele estiver valendo R$9, ele vai pagar 10 centavos por cota e o movimento de mercado continua, né? Estudados aí, eu já estudei mais de 30 fundos e eu sempre levo em consideração os últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos a gente vê uma rentabilidade sempre mais positiva, tá? Entre 20% a 100%. Ou seja, quem investiu em algum fundo em 2020 já teve aí fundo que já se valorizou 100%. Então, se o cara investiu R$100 mil em 2020, agora em 2025 o dinheiro dele multiplicou para 200 mil, mais todos os meses recebendo proventos de fundos imobiliários. Tá? Então, assim, é algo que a gente precisa estudar para escolher os melhores fundos e saber das melhores oportunidades de mercado. É assim que a gente investe, tá? É assim que a gente monta a carteira. E a gente vai montar uma carteira de forma diversificada, tá? Vai ter fundos imobiliários e também a gente vai aprender também sobre ações. Ações, gente, ela é um pouco mais volátil, a curto prazo falando aqui, do que fundos imobiliários, mas ações, ela multiplica o seu dinheiro ainda mais do que fundos imobiliários, tá? Ações, ela te paga dividendos. Tem ações que te pagam dividendos 4 vezes por ano, 3 vezes por ano, 1 vez por ano, mensalmente, tá? Também temos ações que pagam mensalmente. Só que ações, além de pagar dividendos, e tem alto poder de volatilidade, ou seja, uma rentabilidade que futuramente pode ser muito maior, você ainda tem juros sobre capital próprio, rendimento tributado, juros compostos. Isso vai multiplicar o seu dinheiro ainda mais, ainda mais. Então a gente tem que ter diversificação de setores, né? Como a gente teria de fundos, né? Tanto de tijolos quanto de papéis, a gente também vai escolher setores, né? De ações. Posso adiantar para vocês aqui, setores perenes, aqueles que vão passar por guerras, né? Vão passar aí por pandemias, como a gente passou em 2021, e vão continuar, né? Vai ter uma recuperação mais rápida que em outros. Exemplo. Túlio, me dê um exemplo aí de setores perenes, né? A gente sabe aí, setor bancário, setor de energia elétrica, distribuição, setor de saneamento básico.
Esses aí, né, e mais alguns, são setores que mesmo naquela pandemia de 2021 a gente continua utilizando. Ou seja, são setores mais resistentes à crise e que não vão quebrar por qualquer coisa. Eu vou investir meu dinheiro sabendo que a médio e longo prazo ele vai realmente se multiplicar. Eu não posso investir, por exemplo, vamos colocar aí o setor de varejo, né? A gente ficou em 2021 isolado, a gente não podia sair. Então ninguém foi em shopping, ninguém ficou indo em loja. Esses setores, alguns até quebraram. Então são setores que eu particularmente não investiria o meu dinheiro e não invisto. Então, gente, para ser um bom investidor, você precisa de conhecimento, você precisa de diversificação, tá? E o seu planejamento do que você espera do mercado. Túlio, eu quero começar meus investimentos e eu quero atingir um patrimônio de R$ 1 milhão. Como que eu vou fazer para isso? Aí precisa ser feito um estudo, um cálculo, para que você saiba. Se você investir R$ 500 por mês até 20 anos ou 25 anos, você vai atingir o seu primeiro milhão e vai receber algo em torno de 1% em se tratando de fundos imobiliários, por exemplo, né? Vou dar um exemplo mais real, esse foi mais da minha cabeça, mas eu fiz hoje, né, R$ 350 se você investisse em fundos imobiliários, né, todos os meses aplicando as metodologias, né, e todo o conhecimento que você vai adquirir, você teria acumulado em 20 anos 471 mil, tá, de patrimônio. Esses 471 mil de patrimônio estaria te rendendo todos os meses em fundos imobiliários algo em torno de 1%, que daria em torno aí de 4.500 a 5.500, 6.000 reais, todos os meses isento de imposto de renda. Então agora sim, nesse caso, por exemplo, Túlio, eu quero investir R$ 350. Então em 20 anos eu vou atingir 470 mil, beleza. Mas eu quero atingir 470 mil em menor tempo. O que eu tenho que fazer? Aumentar quanto eu estou aplicando, para poder acelerar o tempo, tá? Se eu diminuir o tanto que eu estou aplicando, eu vou aumentar o tempo. Então dessa forma eu vou demorar para atingir meu alvo. Então quando a gente coloca um alvo, a gente estipula quanto a gente quer investir, a gente vai saber o tempo que a gente vai chegar naquilo que é palpável e real. Então vocês precisam de conhecimento, precisam de planejamento e foco, tá? Então isso tudo é importante para começar a investir e você precisa começar a investir hoje. Não precisa esperar mudar o governo. Ah, Túlio, eu não gosto do Lula. Ah, eu não gosto do Bolsonaro. Ah, eu vou esperar trocar o governo. Cara, não, esquece quem está no governo e vamos aproveitar hoje. O que tem de oportunidade no mercado que eu aprendi, que eu tenho conhecimento, que eu posso investir hoje. Não vamos trabalhar com estipulação, não, nem ficar pensando o que pode acontecer. Eu não fiz isso, eu venho desde 2022, tá, investindo todos os meses, né, a quantidade que eu me propus e aumentei mais do que eu estava investindo para me poder chegar no resultado que eu estava esperando. Então, assim, para você que tem medo, para você que não tem conhecimento, precisa começar a procurar. Ou você pesquisa ou você vai atrás de alguém que tenha disponibilidade, né, para te ajudar e para te ensinar o passo a passo, que é isso tudo que a gente falou aqui e a gente veio até aqui, tá? Então, fica para vocês aí, né, a parte do passo a passo. Se vocês quiserem perguntar, é mais ou menos nessa ordem. Agora, se vocês querem aí aprender, né, como que faz isso e precisa de alguém para ajudar, eu estou com esse trabalho agora, com consultoria, e passo para vocês, né, passo a passo. Tem um contato direto comigo, tá? Tem um contato no WhatsApp, tem as nossas reuniões mensais, a gente vai fazer, a gente vai debater toda e qualquer dúvida que você tiver, a gente vai tirar juntos. Então, se você precisa de uma pessoa para tirar esse medo, para pegar na sua mão, te guiar e a gente dar sequência aí na sua vida financeira de forma saudável, tá? E sem erros, a gente vai estar junto nessa jornada, tá? E deixo aqui para vocês, vou deixar um link aqui abaixo, quem quiser, eu vou pedir para preencher esse formulário para a gente entender mais ou menos e para a gente marcar, né, uma reunião no qual a gente possa se comunicar frente a frente aí e poder te ajudar da melhor forma. Conte comigo, mais uma vez, meu nome é Túlio Teles e estou com a consultoria financeira para te ajudar, tá, a escolher os melhores ativos, as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro.